Olá pessoal, saudações a todos. Quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista, e dando continuidade então na aula dos retináculos do tornozelo. Nesta segunda parte nós vamos falar sobre os retináculos fibulares e sobre os retináculos ou retináculo flexor, né? Então essa é uma parte muito importante da aula, que é onde eu vou falar sobre os principais retináculos do tornozelo, ok? Um bom estudo para vocês, aquele abraço e até a próxima. Agora nós vamos sair da região anterior do tornozelo e vamos entrar na região lateral do tornozelo. E aqui a gente vai entrar, digamos assim, que os retináculos anteriores foi um aperitivo, né? Que agora a gente vai entrar realmente no meio do campo de guerra, né? Que são os retináculos da região lateral e da região medial do tornozelo, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Então vamos lá, vamos começar a falar do retináculo fibular superior, que é um dos principais retináculos aí que a gente tem que ficar atento, porque é um dos principais retináculos lesados. Então, o retináculo fibular superior, ele se origina na borda lateral do sulco retromaleolar e medialmente ele vai se continuar com a face crural, né, com a face superficial e profunda da perna, e também vai se inserir aqui na região posterior do calcâneo, né? Às vezes esse retináculo fibular superior, ele tem essas duas inserções, ele é bifurcado, às vezes ele só tem uma inserção aqui no calcâneo, ok? Mas, vamos lá, gravando, a padrão mais comum é esse aqui, dele se originando na porção posterior da fíbula, junto do sulco retromaleolar ali, e se inserindo na região posterior e superior do calcâneo. Beleza? Esse retináculo ele é muito importante, porque esse retináculo ele está relacionado aos tendões fibulares longo e curto. Ele é que vai formar a cinta, ele é que vai fazer a braçadeira ali para segurar os tendões fibulares longo e curto. Ok? Então, se tiver uma lesão dele, uma lesão do retináculo fibular superior, os tendões fibulares eles vão ficar instáveis, eles podem fazer uma degeneração e podem até romper. Então, por isso que é importante definir se tem ou não tem lesão retinacular, porque às vezes tem que tratar essa lesão retinacular para não deixar desenvolver uma lesão tendínea associada. Ok? O melhor plano para ver o retináculo fibular superior é o plano axial. Assim como os retináculos da região anterior do tornozelo, né? O retináculo extensor anterior, o melhor plano é axial, a porção superomedial do retináculo inferior também o axial, a porção inferomedial do retináculo inferior, o principal plano é o coronal, ok? Aqui no retináculo fibular superior, o melhor plano é o axial, tá? Então, só mostrando, né? Então, às vezes, nós podemos ter esse aspecto bifurcado, às vezes a gente pode ter um aspecto retangular mais espesso, pegando a inserção no calcâneo e também na face crural. Enfim, existe uma certa variação do retináculo fibular superior. Aqui a gente tem uma dissecção do cadáver, né, mostrando aqui o maléolo lateral, e aqui o retináculo fibular superior, e aqui nós temos os tendões fibulares passando aqui na região retromaleolar, né, na região do sulco maleolar aqui atrás. Essa área aqui é a área da primeira curvatura dos fibulares, né? Lembram? A primeira curvatura dos fibulares é na região retromaleolar, a segunda curvatura dos fibulares é na região adjacente aqui à tróclea, ao processo troclear, na margem lateral do calcâneo, e a terceira curvatura dos fibulares, que na verdade é a terceira curvatura do fibular longo, né? Porque o fibular curto ele se continua com a base do quinto dedo. A terceira curvatura do fibular longo, ela é feita ali debaixo do osso cuboide. Cuboide, do osso cuboide, isso mesmo. Ok? Então, aqui nós temos a dissecção mostrando o retináculo fibular superior. Aqui nós temos no plano axial, né, no corte do cadáver, no plano axial, o retináculo fibular superior aqui, a origem dele na margem posterior do maléolo lateral, e aqui os tendões do fibular curto e do fibular longo. Tá? Pessoal, reparem que nessa região aqui, ó, na origem do retináculo fibular superior, no maléolo lateral, a gente tem a formação de uma fibrocartilagem aqui, tá? Essa fibrocartilagem, que a gente vai ver mais para frente um pouco melhor,
ela ajuda a aumentar a profundidade do sulco retromaleolar. Então, por isso que ela é importante. Ela deixa o sulco retromaleolar um pouco mais côncavo para melhorar, digamos assim, essa canaleta aqui, a profundidade da canaleta para a passagem dos tendões fibulares, ok? Então, vou no próximo slide, mostrando, né, os tendões fibulares aqui, fibular curto, fibular longo, fibular curto, fibular longo, aqui o retináculo fibular superior, tá? Aqui o retináculo fibular superior, aqui a gente tem umas fibras mais profundas do retináculo fibular, que elas envolvem aqui os tendões fibulares, mas as principais fibras são essas superficiais aqui, que vão se originar na região posterior do malelo lateral, e reparem que aqui ela se mistura com a fáscia crural aqui atrás, tá? Então, uma parte se mistura com a fáscia crural e outra parte vai se inserir na região posterior e superior do calcâneo, tá? Repare que esse sulco, essa incisura troclear, retrotroclear aqui desse paciente aqui é muito ruim, né? Olha, praticamente não tem incisura, na verdade, né? É reto aqui, até um pouco côncavo. Então, isso aí a gente tem uma variação entre as pessoas, né? Tem pessoa que tem a incisura bem definida, então os tendões fibulares eles são mais estáveis, mas tem pessoas que essa incisura fibular aqui, ela nem chega a se formar. E aí cai tudo nas costas do retináculo fibular superior para manter isso aí no lugar, ok? Então, isso aí é um outro ponto que ajuda na estabilidade tendínea, né? Quando você tem uma incisura retromaleolar boa, os tendões fibulares eles já são inerentemente mais estáveis. Se a gente não tem uma incisura fibular boa, esses tendões eles já são mais instáveis e o paciente ele tem uma maior chance de fazer uma luxação, uma subluxação dos tendões fibulares, tá? Continuando aqui então, só mostrando um outro caso aqui na ressonância magnética, olha só, malelo lateral, retináculo fibular superior, olha aqui lá a fibrocartilagem triangular junto da inserção do retináculo fibular superior, aumentando a profundidade do sulco retromaleolar. Aqui no ultrassom mostrando, né, o retináculo fibular superior e aqui a fibrocartilagem triangular aumentando a convexidade, aumentando o sulco retromaleolar para os tendões fibulares eles ficarem mais estáveis ali nessa região. Aqui mostrando o retináculo fibular superior aqui, a inserção dele no calcâneo, a porção mais inferior aqui se inserindo no calcâneo, tá? Mas aqui é só um pedacinho dele que dá para ver. Aqui no assoalho dos tendões fibulares aqui, a gente tem o ligamento calcâneo fibular, né? Quando nós tivermos uma aula de lesões ligamentares, aí a gente vai conversar mais sobre isso, que não é o tema da nossa aula, mas é só para mostrar o que é o que, né? Ligamento calcâneo fibular está aqui, é o assoalho da bainha tendínea ali, onde passa a bainha tendínea dos fibulares, né? Faz o assoalho ali da passagem dos fibulares, enquanto que o retináculo fibular superior ele vai recobrir os tendões fibulares, ok? Bom, não existe só o tendão, o retináculo fibular inferior e superior. Existe também outro retináculo fibular, que é o retináculo fibular inferior. Esse retináculo, digamos assim, que ninguém dá muita bola, né? Com a maioria das lesões, a maioria das vezes que a gente procura lesão, a gente procura na região do retináculo fibular superior. O retináculo fibular superior é o primo rico, né? Agora a gente vai falar do primo pobre, que é o retináculo fibular inferior. Esse retináculo fibular inferior, ele está localizado aqui mais para baixo, ó, na região da segunda curvatura dos fibulares. Aqui nós temos o processo troclear, que fica aqui na parede lateral do calcâneo, e o retináculo fibular inferior ele vai se originar da margem lateral do seio do tarso, quase junto aqui com o do ligamento frondiforme, ó. Ele vai se originar então da margem lateral do seio do tarso e ele vai se inserir na face lateral do calcâneo. Às vezes até ele manda algumas fibras para o processo troclear entre os tendões fibulares também. O melhor plano de ver esse ligamento é o plano axial, assim como o retináculo fibular superior. Então, vou mostrar uma imagem aqui que vai ficar mais fácil. Então, pessoal, o que é, né,
o que é esse retináculo fibular inferior? Então, o retináculo ele vem aqui da região lateral, lá do seio do tarso, e aí, ó, ele vai recobrir o fibular curto nessa região. Esse daqui é o processo troclear do calcâneo, e aí ele recobre o tendão fibular longo e vai se inserir no calcâneo aqui atrás. Então, esse retináculo aqui, que é muito menos falado do que o retináculo superior, ele também ajuda a manter os tendões fibulares no local adequado, na região da segunda curvatura, que ali eles fazem uma outra curvatura boa, né? Eles saem de uma posição mais inferior para ir para uma posição mais... ele sai do plano, digamos assim, sai de um coronal... sai de uma posição inferior para ir para uma posição mais anterior. Então, esse retináculo fibular inferior, ele é importante também, mas ele é menos pesquisado. A maioria das lesões acontece realmente no retináculo fibular superior, tá? A maioria das instabilidades acontece lá, então acaba que esse retináculo ele fica meio deixado de lado, né? Mas ele existe, ele está ali e é relatado casos de lesões do retináculo fibular inferior. Aproveitando que eu estou falando dos retináculos, né, da região lateral, é muito comum a associação de lesão ligamentar, eu até mostrei o calcâneo fibular ali, lesão ligamentar com lesões de retináculo, tá? Então, quando vocês estiverem vendo uma lesão ligamentar, alguma coisa assim, na região lateral do tornozelo, procurem para ver se não tem lesão de retináculo junto. A mesma coisa vai funcionar do lado medial também, né? Eu vou falar mais para frente para vocês. Quando vocês tiverem lesão de ligamentos na região medial do tornozelo também, procurem lesões do retináculo flexor, ok? Então, assim, é muito forte a associação de lesão ligamentar com lesão de retináculo. Fiquem atentos, porque uma coisa puxa a outra, beleza? Então, vamos lá para o próximo. Aqui só mostrando, né? Então, na dissecção, o retináculo fibular inferior aqui embaixo, tá? Na segunda curvatura dos tendões fibulares. No ultrassom aqui mostrando esse retináculo fibular inferior. Às vezes, entre os tendões do fibular longo e do fibular curto, pode ter até uma fibrocartilagenzinha entre esses tendões aqui para melhorar aqui melhorar a canaleta, né, de passagem dos tendões fibulares nessa região. E aqui também no cadáver mostrando, no espécime, né, mostrando esse retináculo fibular inferior. Bom, saindo do retináculo fibular, dos fibulares, né, a gente falou do retináculo fibular superior e do retináculo fibular inferior. Se vocês tiverem que gravar só um, gravem o superior. Ele é o mais importante. A maioria das lesões acontecem nesse retináculo, né? No retináculo fibular superior, não no inferior, tá? Então, esse aí é o ponto que fica da anatomia e das lesões, assim, dos retináculos da região lateral. Agora nós vamos falar do retináculo, da lesão do compartimento medial, que é o retináculo flexor. Esse retináculo flexor, então ele se origina no maléolo medial, e ele vai se inserir na margem póstero-medial do calcâneo, tá? Ele também tem uma inserção aqui na região da aponeurose plantar, e vai formar a parede medial e o teto, né, do túnel do tarso. E ele tem um formato triangular, às vezes não tão triangular, mais um losango, e os melhores planos para avaliar esse ligamento são os planos axial e o plano coronal, tá? Reparem, o plano sagital praticamente ele não é muito bom para avaliar os retináculos como primeiro plano de avaliação, né? A maioria dos retináculos é melhor para avaliar no plano axial, mas os retináculos que têm uma direção mais inferior, o plano coronal ele entra forte ajudando, né? Então, esse é o caso do retináculo flexor. Então, aqui a gente tem na dissecção aqui, maléolo medial, que nós temos o retináculo, aqui, ó, que nós temos o retináculo flexor bem dissecadinho aqui. Nós temos as estruturas profundas ao retináculo flexor na região do túnel do tarso, passando aqui, né, profundamente a esse retináculo. Aqui, no cadáver, aqui, a gente consegue ver o retináculo flexor aqui nessa região, tá? Então, aqui nós temos o tendão do tibial posterior, o tendão do flexor longo dos dedos e o tendão do flexor longo do hálux, e aqui o feixe vasculo nervoso
do tibial posterior enfim, as estruturas vasculares nervosas dessa região. No plano coronal, olha só o ligamento aqui, ó. Olha, desculpa, o retináculo aqui, ó. Então a setinha lá, ó, o retináculo flexor está aqui, bonitinho. Repare que ele forma aqui a porção medial e a parede do canal do tarso. Isso aqui é o tendão do tibial posterior, que está dentro dessa região. Aqui no cadáver mostrando, né, esse retináculo flexor aqui nessa topografia, tá? Isso aqui já é parte do ligamento deltoide, tá, pessoal? Então o retináculo, ele é mais superficial, o ligamento deltoide, ele é mais interno, ele é mais profundo em relação ao tendão do tibial posterior. Então aqui mostrando no plano axial o retináculo flexor. Então isso aqui é um caso até que o paciente ele tinha um cisto artrosinovial que estava fazendo uma compressão aqui das estruturas vasculonervosas do túnel do tarso, fazendo uma síndrome do túnel do tarso, mas esse caso aqui é para mostrar o retináculo mesmo. Ó. Maléolo medial está aqui, aqui a gente tem o retináculo, na região aqui do canal tarsal, tá? Tendão do tibial posterior, tendão do flexor longo dos dedos e tendão do flexor longo do hálux. Esse caso aqui é um caso mostrando uma lesão crônica, né, do retináculo flexor aqui. Vocês estão vendo essa irregularidade, essa alteração do sinal no córtex do maléolo medial da tíbia, junto da origem do retináculo flexor. No ultrassom aqui mostrando um espessamento maior dessa região aqui é o tendão do tibial posterior, e aqui no Doppler a gente vê que tem um fluxo aumentado na região do retináculo flexor, na origem dele no maléolo medial da tíbia. Bom, a gente falou então principalmente sobre a anatomia e eu comecei a falar um pouco sobre as lesões dos retináculos, tá? Então essa foi a primeira parte da aula. Agora, nessa segunda parte da aula, aqui, eu vou falar para vocês das lesões ou de classificações de lesões dos retináculos, ok? Terminamos então a segunda parte da aula das lesões do retináculo. Ainda falta mais uma parte para completar essa aula, onde nós vamos falar sobre as lesões do retináculo de uma forma geral, ok? Então aquele abraço e até a próxima.